Boa tarde, programa é Agora José, de novo no ar. Hoje, mais uma meta a ser discutida, a meta 18, que é o plano de carreira do professor. Hoje temos bastante coisa para falar, né? Mas é uma meta bastante complicada para a gente discutir, né? Boa tarde, Guedes. Boa tarde, Omar. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil e da Rádio Internacional Lusófona, e para você que é nosso assinante do canal do YouTube. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação, exibido aos sábados, das 16 às 18 horas, pela Cultura Online Brasil, em São José dos Campos, e pela Rádio Internacional Lusófona, em Portugal. O programa Agora José vem com essa sequência, né, de programas falando sobre o Plano Nacional de Educação. Exato. Está acabando, estamos chegando no fim. 18, que fala sobre o plano de carreira do professor. Semana passada nós discutimos a valorização do professor. Exato. Aliás, uma das estratégias da valorização do professor era justamente sobre o plano de carreira. Exatamente. A questão da necessidade de estabelecer. Uma coisa tem tudo a ver com outra, né? Bom, vamos falar só então sobre plano de carreira do professor. A gente vai começar fazendo aqui uma pequena discussão a respeito do que a gente tem na atualidade. Na prática. Na prática. O que a gente vê na prática? Na prática a gente não vê. A gente não vê porque não tem. Não tem um indicador oficial, né, que trate desse acompanhamento do plano de carreira do professor. Para que todo mundo entenda, né? Você tem Saresp, você tem IDEB, você tem PISA, pizza, tem muitos indicadores a respeito da educação, né? Mas não existe nenhum indicador que acompanhe... Que seja algo oficial. Oficial, pelo menos, não, né? Que acompanhe a carreira do professor, o que está sendo feito em favor da carreira do educador, né? Então do professor, melhor, né? Então fica difícil a gente começar a discussão, porque você vai se basear em quê? Se não tem, né? Aí já começa a complicar, né? Então já é uma falha de todos os governos que a gente tem aí, que se sucedem um após o outro, seja ele de qualquer sigla que você queira, né? O desinteresse deles, governantes, em promover, em dar alguma transparência, né? Alguma coisa que tenha sustentabilidade educacional, se é que podemos dizer assim, né? Então, que seja um plano de carreira concreto. Exato, plano de carreira... um acompanhamento para saber se está sendo desenvolvido, se existe não existe um plano, como existe o Plano Nacional de Educação, não existe um Plano Nacional de Desenvolvimento de Carreira, por exemplo. O que eu entendo é que essa meta 18 possa talvez, né, possa vir a contribuir com um plano de carreira que realmente possa existir para todos os professores, seja municipal, estadual, federal ou distrital. Um outro dado que a gente pode aqui até citar é da pesquisa de informações básicas municipais do IBGE. Sim. Né? Eu andei pesquisando lá, olhando, tem um monte de pesquisa, rapaz, tem pesquisa de tudo quanto é tipo e cor, né? Mas que fale do plano de carreira do professor não tem nenhuma, a não ser que esteja implícita em alguma daquelas pesquisas, que são várias, tem da saúde. Mas também não achei, por exemplo, numa pesquisa básica sobre segurança dos municípios. Não tem. Assim como não tem da educação, né? Então a gente vai começar a discussão baseado em notícias, né? Sim. Por exemplo, em fatos que a gente já sabe. Infelizmente não dá para se basear em dados oficiais, porque não existem. Não existem. Olha, o que nós temos aqui, né? Uma notícia de setembro de 2011 aponta que 57% das cidades no Brasil não tem plano de carreira para os professores. Então nós temos 5.565 municípios, tá? Desses 5.565 municípios,
5.532, ou seja, 99%, responderam a um questionário que foi enviado pelo governo federal. Então foi enviado um questionário para essa galera. Apenas 43% desses municípios afirmaram que havia plano de carreira para o professor. E também precisa ver que tipo de plano de carreira, o que é que diz cada um, né? Você tem plano de carreira? Sim ou não? Acabou. Não fala da qualidade do plano, sim, né? Acabou. Agora, existe esse movimento, né? O próprio diretor de valorização dos profissionais de educação do Ministério da Educação, ele afirma que os municípios haviam sendo estimulados nas conversas com estados, com municípios, para incentivar esse tal de regime de colaboração, para que todos consigam apresentar o seu plano de carreira. Para quem não apresenta, por exemplo, e tem dificuldade de receber outros recursos, né, para que possa haver então um plano de carreira. Por aí a gente percebe, né, Guedes, a falta de comprometimento dos governos, né, e não estou falando de PT, de PMDB, PSDB, não. De discussão partidária. Independente disso, porque tanto faz um quanto outros, né, a falta de comprometimento que esse povo tem com a educação, com o professor, melhor dizendo, né? Porque não é tão... Vai, retificando, né? A gente fala falta de comprometimento com a educação, fez assim, falta dinheiro. Não, por exemplo, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Existe esse comprometimento de passar do repasse de verbas e tudo mais. Mas com o profissional, está deixando a desejar. Sim. Né? Então, bom, quando a gente vai pegar um plano de carreira, é importante que ele tenha os seus pilares. Então ele tem que contemplar a formação do professor, as condições de trabalho. Exato. E a estrutura de incentivos. Né? Isso começa com o pagamento do mínimo necessário. O pagamento do mínimo necessário, que seria o cumprimento da lei do piso. Exato. Algo que nós já discutimos essas alturas muito do campeonato já está defasado, né? Sim. Essa discussão foi ampla. Você pode acessar aí depois no YouTube a Meta 17, né, que a gente discutiu muito sobre isso. Uma coisa também que a gente já falou, acho que falamos até no programa passado, Guedes, é sobre a evolução do professor. Né? E a gente sabe que hoje, para um professor progredir de alguma forma, ele tem que sair fora da sala de aula. Quer dizer, para ser um diretor, ele sai fora da sala de aula. Para ser supervisor, sai fora da sala de aula. Né? Qualquer coisa além de professor em sala, né? Ele tem que sair fora de sala para ser alguma coisa diferente. Quando, na verdade, ele deveria progredir, né? Em sala. Em sala de aula. Que é onde ele vai ser mais útil, né? Se tratando de poder ensinar. Outro detalhe também para a maioria dos professores hoje, né? Subir na carreira significa envelhecer. Só o tempo Passa de serviço. o tempo de serviço, você tem aquelas promoções não acadêmicas, né? E vai ficando por isso, é o envelhecimento, né? A gente tem aí também, né? Só para citar, alguns estudos internacionais que podem ajudar quem quiser pesquisar, né? Que podem ajudar o povo a entender melhor essa problemática, né? Os estudos internacionais são Avaliação del Desempenho e Carreira Profissional Docente, Great Teachers, How to Raise Student Learning in Latin America and Caribbean. Certo? É um dos também. E outros aí, né? Tem uns estudos nacionais também sobre política docentes no Brasil, no estado da arte, que em trabalhos acadêmicos a gente até acha algumas coisas, mas pra mim vai falar da problemática. A gente já está meio cansado de falar que a academia faz um trabalho que o próprio sistema público não utiliza. Não utiliza, exatamente. Ele só utiliza quando... é contra. Não, ele utiliza quando não vai ajudar. Exato, né? Não leva a lugar nenhum, né? Sabe como é que é, né? Bom, outra coisa também que a gente gostaria de falar também, isso vai
talvez ofender alguns, não sei. Espero que não. É que o professor, muito bom na sala de aula, ele de repente ele é um ótimo professor, mas excelente professor na sala de aula. Aí ele resolve ser diretor. E sai fora da sala de aula. E aí ele é um péssimo diretor. São funções diferentes. Nem sempre o cara que é bom no pedagógico é bom no administrativo. Aí eu te pergunto pra você. Aonde esse camarada é mais útil? Na sala ou na direção? Sem dúvida. Então, o plano de carreira ele tem que ser aberto, ele tem que ser transparente, ele tem que permitir que o cara progrida dentro da sala de aula. Ele não precisa sair para a direção, para a supervisão, para a coordenação, para progredir. Ele pode até fazer isso, mas não seria necessário. E a gente não tem isso hoje em dia, né? Hoje em dia você fica, né, a vida toda dentro da sala de aula ou sai fora, né? Para ser alguma outra coisa. Isso é ruim, Né? Outra questão fundamental para se pensar nesse plano de carreira é a questão de fixar o professor numa única escola. A gente já falou sobre as escolas de período integral, da valorização do professor, né? Sim. Então, fixar o professor numa única escola e com um salário decente, claro, lógico. Tem que ter, não adianta querer... Não tem jeito, a gente não escapa disso. Tem que ter. A gente não escapa disso. Porque fixar o camarada numa escola só e pagar mal, aí também é sacanagem, né? Aí também, pelo amor de Deus. Ok? Então fixar, primeiramente, o professor numa escola só. Ter esse plano de carreira que ele possa ficar na sala de aula e progredir. Não precisa sair fora da sala de aula, né? E com esse plano de carreira, Guedes, ele tem uma visualização do que vai acontecer mais pra frente. E é claro, se você tem um plano de carreira estruturado, se você paga o mínimo necessário, né? O cara não vai se entupir, o cara não vai pegar 64, imagina, 64 aulas por semana. Exato. Como é que você vai cobrar qualidade de um você acha cara? Que tem qualidade nisso? 64 horas em sala de aula. Em sala de aulas, fora os APCs. Não, preparar a aula, corrigir trabalho, corrigir prova, elaborar prova. Olha, eu conheço professor que tem lá na aula. Sim, o cara 64 horas. Ele tem 2 cargos, usa tudo. Agora, é aquela discussão, né? Ninguém tem 2 cargos por amor à educação. Não é tanto assim. Né? Então você acha que realmente, sinceramente, existe qualidade nisso? Não existe. E nós vamos ficar que nem já falamos, cachorro correndo atrás do rabo, perseguindo uma qualidade, quando um dos fatores, e um fator importante, é falta de plano de carreira do professor. Pelo menos um plano de carreira decente. Porque podem até falar que existe um plano, sim, ele progride a cada 4 anos. O cara vai morrer antes. Um tal de interstício. Interstício, os cambal. E aí você fala, mas isso aí não vale nada pra ninguém, né? Então, plano de carreira é complicado. Bom, vamos falar da meta em si? Vamos lá, vamos começar, né? A meta 18. Ela fala sobre o plano de carreira docente. Ela diz o seguinte: assegurar no prazo de 2 anos a existência de plano de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal, que fala justamente sobre a necessidade de se estabelecer planos de carreira e o piso para os seus professores. O problema que eu vejo às vezes é que eles vão fazer um plano de carreira, porque o plano de carreira tem que ser discutido amplamente com a base, né, com os professores, infelizmente com o sindicato, né, com a POSP que está lá dentro. A POSP aqui em São Paulo, né? Em cada estado tem o seu sindicato, então tem que ver o que é melhor para cada município. Começa por aí, né? Começa por aí. E ser discutido com os professores, né? Tem muita coisa que pode ser feita. E 2 anos eu acho pouco. Uma coisa que eu acho interessante, que raramente é discutido. Vai sair um meia boca para dizer que tem. Tudo bem, eu não vou falar a questão do salário, porque isso é uma coisa óbvia, mas precisa ser discutido. Sim. Mas quando a gente faz cursos 60 horas, 80 horas, famosos, né? Ou cursos de especialização, isso. 360 horas, 420 horas,
Esses cursos, eles não agregam pontos. Para o professor, então vamos lá, para quem não é da área... Não é da área, não entende como funciona. Geralmente acontece assim. Omar e eu somos professores da mesma disciplina. Tá? Quando a gente vai concorrer à aula, né, mesmo numa mesma unidade escolar, né? Então a nossa briga é por pontos. Quem tem mais pontos, escolhe na frente. Escolhe primeiro. Uma maneira até de estimular o professor a continuar estudando seria apresentar a questão dos pontos. Lógico. Né? Algumas prefeituras, como por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, isso entra. Já para o Estado de São Paulo, já não entra. No Estado de São Paulo, a pontuação por curso é só o mestrado e o doutorado. Agora, se você fizer uma pós-graduação, escrever artigo, publicar livro, isso para a questão de pontuação não conta nada. O que poderia ser um estímulo. O que me leva a pensar aqui também que isso já foi feito premeditado, visando que a boa parte dos professores não tem produção acadêmica, não tem mestrado, não tem especialização, tem só licenciatura. Certo? Entendeu o meu ponto de vista? Então, algo premeditado para que eles, professores, não têm condições de ter. Mas condições tem. Hoje... Peraí. Não é que eu estou dizendo que ele... como é que eu vou me explicar, meu Deus do céu? Isso foi feito de maneira em vistas a que eles não têm os professores na maioria não têm essa graduação toda. Então, não adiantaria fazer. Mas, por outro lado, como você disse, se isso funcionasse, seria um estímulo para que o professor buscasse. Claro. Imagina, eu faço um curso lá de 360 horas, vai. O meu medo é que foi feito, isso bem antes, isso já existe faz tempo. Sim. Foi feito em função de que os professores não tinham essa especialização, esses cursos, não faziam esses cursos, nem iriam fazer. Mas é porque a legislação que rege isso, ela é antiga. Então isso tudo tem que ser mudado mesmo. Tem que ser mudado, você tem que fazer um novo plano de carreira, você tem que fazer... Você tem tantos pontos, você está em licenciatura, é tantos pontos. A partir daí, você está dando aula, você vai começar a contar pontos a partir do momento que você começar a apresentar cursos que você fizer. Não vale curso meia boca de 2, 3 horas, não, uma semana. Não, cursos reconhecidos. Normal. Com certificado e tudo? Sim. De uma instituição reconhecida. Vale 1 ponto, vale meio ponto, vale... Que seja. Cada hora de curso agrega 0,00 alguma coisa. É um diferencial. E quando apresenta o diploma, você agrega a pontuação. É um diferencial. Claro. E concordo com você. Não mexe no bolso do sistema público, porque é pontuação para o sistema público. Tanto faz. Não muda nada. Mas é uma maneira muda quando ele muda de faixa, né? Mas até acontecer isso é muita água rola debaixo da ponte, né? Mas então seria um item, né, a ser acrescentado no plano de carreira para estimular o professor a estudar, a formação continuada, que a gente já discutiu isso aqui também. Quer dizer, não há incentivo, só dá bolsa para o camarada fazer, não incentiva o camarada a fazer coisíssima nenhuma. Bom, vamos para as estratégias? Vamos lá. A primeira estratégia desta meta é sobre não docentes. Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do 3º ano de vigência deste PNE, 90% no mínimo dos respectivos profissionais do magistério e 50% no mínimo dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados. Olha, eu sou mais radical até, eu diria que 100% do efetivo dos professores deveriam ser já licenciados e efetivos. Não tem como. Ou então modificar esse negócio de ter professor categoria O, categoria F, que nem no estado de São Paulo. E vai por aí, tem um monte de categoria, várias né, meu? Categorias trabalhistas. Tem o alfabeto inteiro, né?
E é uma bagunça, isso a Fazenda deve ficar doida com isso aí, né? Não, por isso que dá tanto pau em pagamento de professor. Pagamento, então, e quando entra eventual na sala, então, é outra encrenca, né? Professor substituto. Então é o seguinte, é efetivo e substituto. Acabou. Não tem mais ninguém. Na minha opinião, Omar, isso a gente precisa de tempo para discutir, né, escrever, desenvolver a ideia. Não vai ser aqui em 30 segundos que eu vou desenvolver a ideia. Com certeza. Mas na não, minha né? modesta opinião, não deveria nem haver efetivo. Tá? Deveria ser professor contratado, via CLT. Ah, sim. Haveria ter uma mudança no estatuto do servidor, com certeza. Quem já é efetivo vai perder. Não, quem já é efetivo continua, uma hora vai aposentar, vai morrer, enfim. Mas deveria acabar esse negócio de, eu sou efetivo titular de cargo, não preciso fazer mais nada, e agora eu concordo com você. Amarrei o meu burro na sombra, passei no concurso público. O pessoal vai meter o pau na gente por conta disso, né? Mas... Estou acostumado já. Mas aí que tá. Então, eu também acho. Deve ser uma lei para todo mundo. CLT para todo mundo. Fim de papo. Quer saber a minha justificativa? Simples. Você vai se aposentar? Vai. O que você vai levar? Absolutamente nada. Nada. 2 tapinhas nas costas e uma canequinha da escola. E se o pessoal for legal, eles ainda vão fazer um churrasco quando você se aposentar. Normalmente não faz nada. Você sai e eles não lembram que você existiu mais. Não te chama nem pra festinha de final de ano. Nem isso. Né? Então, CLT tá melhor, porque você sai com seu fundinho de garantia. Né? Muitos sistemas públicos já contratam via CLT. A Prefeitura de São Paulo é concurso, mas é via CLT. Sim. Prefeitura de Guarulhos é concurso. Legal, você faz o concurso para ter aquela classificação, sim. Né? E aí você contrata via CLT. Você pode mandar o cara embora? Pode. É simples? Não. Você tem que fazer um processo administrativo, né, identificar por que o cara tem que ser dispensado, biriri bororó. Esses trâmites continuariam praticamente os mesmos, né? Mas acabar com esse negócio de que passei num concurso, amarrei meu burro na sombra. Isso daí é complicado. Vou repetir, não é em 30 segundos que eu vou desenvolver e argumentar essa ideia. Né? Não é em 30 segundos que a gente vai defender essa tese. Isso daí tem que ser bem explorada. Mas, enfim, nossa opinião nesse caso. Exato, e eu acho que daria muito bem. O estágio probatório é a segunda estratégia desta meta. Implantar nas redes públicas de educação básica e superior acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer durante este período curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. Isso, na prática, o Estado de São Paulo já faz. A rede pública estadual faz, porque quando você passa no concurso agora, você tem o estágio probatório, né? E você tem que fazer o curso oferecido lá pela Fundap. É isso, da Fundap, né? Acho que é. E você tem que ser aprovado nesse curso e passar no estágio probatório, né? O estágio probatório, na verdade, você vai para a sala de aula e ninguém sabe o que você está fazendo, tá? Na teoria, você tem vários itens, várias... Eu acho que o estágio probatório ele pode ser melhorado. Como assim melhorado? Assim como o médico residente, ele trabalha junto com o titular da cadeira lá, o titular é responsável por meia dúzia de médicos residentes da área dele, então ele tem a obrigação de explicar, ensinar, fazer, ajudar a fazer. O estágio probatório poderia ter esse enfoque também, esse viés, que seriam os professores daquela, por exemplo, a língua portuguesa. Tenho lá 2 professores em estágio probatório, por exemplo. Então o professor mais antigo, titular de cargo, seria responsável por orientar aquele povo. Fazer uma tutoria. Exato. Percebe? Então, olha, não faz assim, faz assado, faz aquilo... É assim que você tem que fazer. E, logicamente, promover o seu relatório, e esse relatório vai para o estágio probatório. Do jeito que é feito hoje em dia, é a mesma coisa que nada. Na verdade, tirando o fato de ele ter que fazer o curso, né, que vai ajudar,
Joga o camarada na sala de aula, tchau, se vira, ninguém sabe o que ele está fazendo lá. Não resolve muito, né? Bom, adiante. Terceira estratégia fala sobre concurso. Realizar por iniciativa do Ministério da Educação a cada 2 anos, a partir do 2º ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os estados, Distrito Federal e os municípios, mediante adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do Magistério da Educação Básica Pública. Esse programa ele já começou a ser realizado na época que o Fernando Haddad era o ministro, quando eles chegaram até a aplicar pré-teste desse modelo de concurso nas universidades federais. Certo. Quando foi realmente para entrar em vigor, houve a mudança de ministro, entrou o excelentíssimo senhor Aloysio Mercadante e engavetou o projeto. Claro, não estava o nome dele lá, né? Agora ele retorna como meta do PNE com 2 anos. Para ser implantado. A partir... A cada 2 anos. A partir do 2º ano de vigência do PNE. Então... 16. 2016 provavelmente volte essa... Porque qual que é a ideia? Muitos municípios realmente não têm dinheiro para prover um concurso. E este concurso realizado pelo INEP, ele teria um peso de elaboração das questões do INEP. Exato. Ou seja, uma questão de carimbo qualidade. Do INEP, né? Uma questão de qualidade no nível do ENAD, uma questão de qualidade no nível do Enem. Então são questões que obedecem à teoria de resposta ao item, né, e que seria aplicada em todo o Brasil. O cara lá de Pirapora do Bom Jesus, ele faz a prova, passa e entra num cadastro. Sim. Quando a prefeitura de Pirapora do Bom Jesus vai precisar de professor, onde ele vai buscar? Ele vai buscar no cadastro. Existe um professor lá em Pirapora do Bom Jesus que está aprovado. Isso. Ele puxa no cadastro e esse, por exemplo, pode ser a primeira fase do concurso. A segunda fase pode ser uma prova didática. Você monta uma banca para uma prova didática. Você pode até melhorar o nível do concurso. Dá para fazer muita coisa, né? Dá para fazer muita coisa. O próprio município pode, sei lá, tem 10 candidatos. Opa, vamos fazer uma seleçãozinha. Eu tenho só 2 vagas. Sim, é diferente de você abrir um certame aí para 200, 300 pessoas, né? Sendo que isso já foi realizado pelo INEP e você tem lá o cadastro. E nunca esquecendo da transparência do processo todo. Claro. Né? Porque de repente tenho 10 candidatos, 2 vagas. Outra justificativa. A cunhada do prefeito é professorinha, mas está em último lugar no concurso nacional, né? Então, aí passa no primeiro lugar no concursinho do município. Esse é outro grande problema nosso, né? Quantas vezes abre concurso público aí para uma vaga, quando você vai ver, coincidentemente, passou a cunhada do prefeito? Coisa, né? Então é complicado. Então, essa meta tem por Esses objetivo... problemas existem no Brasil. Não adianta a gente falar que não tem, que tem, né? Claro que não. Então, é besteira. Bom, a quarta estratégia fala sobre a qualificação profissional. Prover nos planos de carreira dos profissionais da educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, licenças remuneradas e incentivos para a qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação, stricto sensu. Aí o bicho pega, né? Porque quando você vai fazer um stricto sensu, mestrado, doutorado, né? Se você não fizer via bolsa, né, do estado, por exemplo, que nem em São Paulo, você vai pedir licença sem remuneração, né? Porque eles não vão te dar licença remunerada para isso. Isso significa o seguinte: o professor continua recebendo, mas não dá aula, ele está fazendo pós-graduação. É interessante que muitas empresas, tá? Nada a ver com o Estado, com o sistema público. Muitas empresas têm essa prática. O funcionário se afastar para ir fazer um MBA. Sim. Ele faz um MBA na área em que ele trabalha, ou seja, algo que seja útil para a empresa. Sem dúvida, né? Senão... Ele se afasta, vai fazer esse MBA, vai fazer essa especialização, e aí ele retorna. Inclusive o próprio TCC dele tem que ser em cima de um
caso, né, uma solução de problemas da empresa. Então, se isso existe na iniciativa privada, por que não existe pública, essa né? ideia de Estado prestador de serviço, por que não existe no Estado de São Paulo, quando você faz o mestrado, por exemplo, ele exige que você fique mais 8 anos no Estado, né? Você não pode desistir. 2? Não, acho que eram 2, não, 2, desculpa, 8 não, desculpa. É 8 anos antes de se aposentar. 2 anos no Estado. Você não pode sair. Né? O que não significa que o professor vá dar aula, né, nesses 2 anos. Então, ele tem que dar aula, não é ficar no Estado. Ele pode... Nesses 2 anos ele arranja licença médica, como é que faz? Não, mas aí congela. Aí lascou-se, né? É tempo, dias corridos. Mas você pode ir para coordenação, você pode ir para direção, de repente você faz lá o seu mestrado em gestão. Você vai gestão pública, né? Você vai para gestão. Bom, a quinta estratégia fala sobre o censo. Realizar anualmente, a partir do 2º ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos profissionais de educação básica de outros segmentos que não os do magistério. E vai fazer o que com isso? Ele pode mapear onde que tá a galera, onde eles estão trabalhando. Cadê esse povo, né? Cadê esse povo, né? Mapeamento sem estádio sobre isso. Bom, isso é verdade, porque, por exemplo, se você pegar uma diretoria de ensino, tá cheio de professor lá dentro da diretoria de ensino trabalhando administrativamente. Quando poderiam estar na sala de aula, na verdade, né? As secretarias, aliás, o Estado de São Paulo anda caçando esse povo, né? Sim, tanto é que... mandando de volta para a sala. Sim, porque o professor prestou concurso para ser professor. Não para trabalhar administrativamente. Não para trabalhar no administrativo contando clips. Então, volta para a sala de aula. Tem sua lógica, né? A não ser que o cara apresente depois problema de saúde, seja readaptado, enfim. Um readaptado, que ele tá fora de sala de aula. É como um policial com plena saúde prestar concurso, passou, vai trabalhar no escritório o cara no dentro Copom para atender telefone. Errado. Sendo que o cara tinha que estar na rua porque o cara tá em pleno vigor. Exato, também tá errado. E tem bastante também na segurança, na PM. Outro problema, é outro gente problema. Trabalhando dentro do quartel quando deveria estar na rua. Faz concurso para auxiliar de escritório, lá sei lá o quê. Sim. Para esse pessoal trabalhar. Ele não é polícia, ele trabalha na área de segurança, mas não é policial. Certo? A mesma coisa com o professor, né? Trabalharia na DE, na função administrativa, mas não é professor. Professor de sala de aula. Presta outro concurso. Exato. Né? Isso também tem que arrumar, né? Estratégia 6. Especificidades socioculturais. Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas. Sinceramente, não sei. É o caso de garantir que o professor que tenha aquela característica sociocultural trabalhe no povoado que tem a mesma característica sociocultural dele. É como contratar o professor indígena para dar aula nas escolas indígenas. Né? O problema é que você essa... contratar o professor indígena para dar aula no centro de São Paulo. Vai ser complicado. Não, você até consegue. Né? Não, de boa, tranquilo. A questão dessa meta, fora do meio dele, né? A questão dessa meta, dessa estratégia, é garantir a continuidade sociocultural daquele ambiente. Aí boa, né? Pode ir. Vai. Mais uma? A 7? Então vamos para Você consegue enxergar daí? Priorizar o repasse de transferências federais voluntárias na área de educação. Para os estados do Distrito Federal, municípios que tenham aprovado a lei específica, né, estabelecendo planos de carreira para os profissionais. Ou seja, o município, estado, Distrito Federal já está aprovado seu plano de carreira, vai receber uma transferência, dinheirinho em caixa, né? Tudo aí a galera envolve, né? Envolve dinheiro. A turma gosta. Ou seja, faz que nós damos dinheiro para você. Aí o pessoal corre atrás para fazer. Esse dinheiro vai chegar na educação, mas não vai mesmo, né? Tá? Mas tudo bem, é um incentivo, né? É um incentivo, tá?
Bom, então, transferência federal para quem tiver o plano de carreira já aprovado. Por fim, a estratégia 8 fala sobre as comissões permanentes. Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensino em todas as instâncias da federação para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de carreira. Rapaz, tem serviço, hein? A gente observa, né, que está começando a pipocar agora essas reuniões para estabelecer os fóruns educacionais, né? Nos municípios, nos estados, né, nas grandes regiões. Então, esse movimento está começando agora, né, e é importante que todo mundo participe dessas discussões. Afinal de contas, estamos falando das metas da educação para 2024. Começar a falar agora para poder ver se sai alguma coisa até lá, né? E assim foi, né? E assim foi mais uma meta do PNE, a meta 18. A meta 18. É muito interessante que você assista, se você não assistiu, não conhece a meta 17. A meta 17 ela está intrinsecamente ligada à meta 18. Que é a valorização aliás, tem do muitas outras informações, muitos gráficos, muitos dados disponíveis naquele outro programa que nós fizemos. O vídeo já está disponível, né, no YouTube. No YouTube, você pode acessar, no final a gente põe o link. E na semana que vem nós vamos falar sobre... A indigestão democrática, brincando. Gestão democrática. Gestão democrática nas escolas. É uma gestão tão democrática. Tem coisa para falar. Olha, até delegacia já deu no município aí por causa das eleições para diretor de escola. É verdade. Então, o pessoal quebrou o pau, né, meu? Porra, meu. A boquinha deve ser boa, né? Porque quem quer saber de problema, me fala. Não é? Isso aí não, hein? Bom, então na semana que vem acompanhem com a gente. O programa Agora José vai falar sobre a gestão democrática. Para quem nos acompanha pelo YouTube, até o próximo vídeo. Para quem está nos ouvindo ao vivo, vamos para um breve intervalo musical e daqui a pouco estamos de volta.